Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, amantes da literatura! Está começando o Papo Literário, que hoje traz assuntos bem interessantes do mundo das letras. Veja o que teremos nessa edição. Vamos mostrar as homenagens ao centenário do poeta Rogaciano Leite. Nossa entrevista especial é com a pesquisadora e jornalista Solange Benevides, que está lançando o livro Wilson Cirino, Entre Velas e Tubarões. Tem também autores cearenses que ganham projeção em Nova York com a premiação da Focus. Tem ainda uma montagem sobre uma obra de Dostoiévski. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Uma programação especial marca uma dupla comemoração: o centenário do poeta Rogaciano Leite e os 70 anos de sua obra mais famosa, Carne e Alma, que ganhou uma nova edição. A filha do escritor, Helena Roraima Leite, esteve em Fortaleza e falou sobre a importância da obra do pai. Um dos nossos poetas mais brilhantes, Rogaciano Leite, começou sua trajetória literária ainda garoto. E quem conta essa história é a filha do poeta, que também é escritora, Helena Roraima Leite. Saiu do sertão pernambucano, na terra do Pajeú. Pajeú das Flores é a terra dos cantadores, com 14 anos de idade. Com 12 anos de idade, ele já desafiava grandes cantadores, ele já cantava com Antônio Marinho, com Severino Pinto, que eram muito mais velhos do que ele, e o Lorival Batista. Já famoso, Rogaciano Leite chegou a Fortaleza em 1944, onde foi muito bem acolhido. O Ceará o recebeu de braços abertos, então a gente considera ele também como cearense. E ele se considerava como cearense, né? Porque aqui foi que ele encontrou o amor da vida dele, a minha mãe, foi aqui que ele se formou na Faculdade de Filosofia e Letras Clássicas, e foi aqui, como ele mesmo disse numa crônica em 1957, que ele fez os mais sentidos poemas, mais sentidos versos, né? Logo, Rogaciano foi considerado o pai do repentismo, por ter levado essa arte para diversos centros urbanos. Ele tirou essa poesia que era considerada de segunda classe dos cantadores, quando estavam localizados somente nas feiras, no sertão, né? E eles recolhiam, né, ali a colaboração espontânea. Ele, com 16 anos, ele já subiu ao palco dos teatros e já levou essa cantoria. Em 1947, quando ele fez o primeiro congresso de cantadores aqui em Fortaleza, no Teatro José de Alencar, com 26 anos de idade, onde não tinha internet, onde não tinha Facebook, não tinha comunicação nenhuma, só tinham jornais e as rádios, né? Ele conseguiu mobilizar toda a sociedade e trazer 16 cantadores para cantar no Teatro José de Alencar durante 2 dias seguidos, e a plateia cheia, nós temos fotos sobre isso. E depois ele levou esse congresso para o Recife, não só para o Nordeste, mas depois ele levou para o Rio de Janeiro e São Paulo com grandes festivais. Se por um lado era considerado o pai do repentismo, Rogaciano também era comparado a Castro Alves. Ele tem essa poesia romântica, castro-alvina, né? E a mensagem dele é muito parecida com Castro Alves, porque assim como Castro Alves tinha a missão de combater, né, a escravidão, dizia que ele combatia a escravidão branca, né, a exploração. Então, assim, a parte poética, a mensagem do Rogaciano era muito humanizada. Não foi omisso em questão da fome, da seca, da miséria do povo dele. Ele denunciou nos versos, como o Rogaciano mesmo disse aqui, Rogaciano Leite Filho, ele denunciou através das palavras dele, dos versos dele, as injustiças da sociedade, né, como um todo. E por incrível que pareça, por ser popular e erudito ao mesmo tempo, chegou a ser criticado. Ele foi criticado pelos cantadores porque deixou de ser cantador.
Foi criticado pelos poetas modernistas, porque nessa época foi justamente o movimento modernista de 1922, ele nasceu em 1920, e ele compôs um poema belíssimo, se chama Aos Críticos. Ele diz assim: senhores críticos, basta, deixai-me passar sem pejo, que o trovador sertanejo vai seu pinho dedilhar. Eu sou da terra onde as almas são todas de cantadores, sou do Pajeú das Flores, tenho razão de cantar. Não sou um Manuel Bandeira, Drummond, nem Jorge de Lima. Não espereis obra-prima deste matuto plebeu. Eles cantam suas praias, palácios de porcelana, eu canto a roça, a cabana, canto o sertão, que ele é meu. Então, são 14 estrofes, eu fico até arrepiada. Para comemorar o centenário do seu pai, Helena Roraima publicou uma edição especial do livro Carne e Alma. Essa aqui é uma edição considerada rara, porque ela está na 5ª edição, todas elas esgotam. Tem uma capa belíssima do Maurício Negro, que é um artista plástico renomado, tem ilustrações dele. A proposta é fazer uma tiragem para chegar em todas as escolas, todas as universidades, todas as bibliotecas e todos os brasileiros, tá certo? Porque não só os brasileiros, mas porque eu moro na Espanha e nós vamos levar para o exterior. Mas a proposta é fazer essa edição circular. E aí ela está sendo vendida na Amazon, na editora IMEP, e tem algumas livrarias que a gente está fechando contrato para ficar mais disponível e acessível. A obra já foi lançada na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, com apresentação de cordelistas, no Maranhão e em Fortaleza. As comemorações vão prosseguir, sempre acompanhadas de apresentações musicais, já que o poeta também era compositor. E vamos encerrar essa reportagem com uma de suas belas canções, interpretadas pela cantora Kelly Rosa. Quando falas porque vivo sorrindo, também falas porque vivo cantando. Se a vida é bela e este mundo é lindo, não há razão para viver chorando. Cantar é sempre o que a fazer eu ando, sorrir é sempre meu prazer infindo. Se canto e rio é porque vivo amando, e se amo e canto é porque vivo rindo. Se o pranto morre quando nasce o canto, eu canto e rio pra matar o pranto. E gosto muito de quem canta e ri. Logo bem vês por estes dotes meus, se quando canto estou pensando em Deus, e quando rio estou pensando em ti. Quer saber quem diz o livro de cabeceira de hoje? É a jornalista e escritora Selma Prata. Confira. Olá, eu sou Selma Prata, jornalista e escritora, e gostaria de indicar para o Papo Literário este livro de cabeceira que se chama Lições de um Século de Vida, do escritor francês Edgar Morin. É um livro, como o título já diz, ele conta toda a trajetória dele durante 100 anos de vida. É um pensador formidável, eu acredito que realmente ele vai ficar muito legal na sua cabeceira. O diretor e ator Henrique Patricios adaptou para o teatro uma obra-prima do escritor Fyodor Dostoiévski, com direção de Francinice Campos. O espetáculo solo Memórias do Subsolo traz ao palco um dos mais intrigantes personagens criados pelo escritor russo. Nascido em Moscou, na Rússia, em 11 de novembro de 1821, Fyodor Dostoiévski é considerado um dos maiores escritores do mundo. Ele também era filósofo e jornalista, tendo influenciado grandes intelectuais ao longo dos anos.
Escreveu clássicos como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota e Noites Brancas. Outra obra-prima do escritor russo é Memórias do Subsolo. Sozinho no palco, o ator, diretor e produtor Henrique Patricios interpreta um dos mais intrigantes personagens criados pelo genial escritor russo Fyodor Dostoiévski. Eu era um covarde, um escravo. Digo isso sem o menor acanhamento. Isolado da sociedade, o protagonista de Memórias do Subsolo é um ex-funcionário público, contraditório, solitário e ranzinza, que quer se vingar do mundo e que tem uma narrativa que se divide entre galhofa e tragédia. Eu peguei esse romance de Dostoiévski e eu mesmo fiz essa adaptação para o teatro. Eu também não sou o único, muita gente no mundo todo, principalmente no Brasil e no eixo Rio de São Paulo, já montou Memórias do Subsolo, né, de Dostoiévski. Né? Dostoiévski é sempre traduzido para o teatro, adaptado para o teatro. Né? É prazeroso, sempre para o ator, é sempre prazeroso estar vivendo o personagem, quanto mais um personagem complexo, riquíssimo como personagens criados por Dostoiévski, né? Mas exige muito do ator, não só no campo físico, como no campo intelectual, a questão da disposição da voz, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, porque você fica em cena sozinho. Henrique explica que mesmo escrita em 1864 e se passando na Rússia, a peça tem muito da realidade que vivemos hoje no Brasil. Muito difícil você ver essa questão de Memórias do Subsolo, esse personagem subterrâneo, separar ele do Brasil atual hoje. Essa violência, é o medo de amar, ele nega a ciência o tempo todo. É um personagem que se afirma e se nega sucessivamente, né? Ele é preconceituoso, é violento, e essa violência dele está toda inserida na questão do ser humano hoje. Odiava todos os funcionários da nossa repartição. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com a pesquisadora e jornalista Solange Benevides, que está lançando um livro sobre o artista Wilson Cirino. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial com a pesquisadora e jornalista Solange Benevides. Ela está lançando o livro Wilson Cirino, Entre Velas e Tubarões. A autora conversa agora com a jornalista Mônica Silveira. Pois é, Soraya, estou aqui com a minha queridíssima amiga Solange Benevides, pesquisadora, produtora cultural com formação em marketing, que está lançando Wilson Cirino, Entre Velas e Tubarões, uma biografia de uma artista bastante conhecido, mas que se afastou um pouco da mídia, não é isso, Solange? Por isso esse resgate. Mônica, estou muito feliz de estar aqui hoje com você no Papo Literário e a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. O livro Wilson Cirino, Entre Velas e Tubarões, é um resgate da vida e da obra autoral do artista, que no contexto da música cearense é uma pessoa da maior importância e que esse resgate vem trazer a memória de Cirino como uma valorização realmente. Um reconhecimento pelo trabalho. Ele tem vários parceiros bem conhecidos também. Ele tem parceria com Belchior, com Fagner, com Brandão, com muita gente, sabe, Mônica? Inclusive, ele tem muitas parcerias com o Belchior, parcerias muito trabalhosas que não foram reveladas, que estão reveladas no livro. Oficialmente, ele só gravou 3 vãos, que é a letra de Belchior e a música dele. Então, o livro vem trazendo essas histórias dos bastidores da música, né? Cirino participou aqui de todos os festivais no final dos anos 60. E depois dos festivais também tiveram os programas de televisão, onde ele participou do Show do Mercantil com Augusto Borges, querido Augusto.
porque hoje é sábado, né? E depois dos programas de televisão, acho que vieram os festivais. Dos festivais, ele seguiu para o Rio, onde já se encontrava o Sérgio Costa, maior parceiro dele, e o Belchior. Belchior foi que incentivou a ida dele, porque aqui eles já vinham fazendo uma parceria muito intensa. Belchior, como todo mundo sabe, sempre foi muito bom na letra, mas não na música, né? Então ele se unia ao Cirino, que o Cirino cobria essa parte dele que não tinha. Agora você falou de bastidores. Tem umas revelações, que essas revelações, para quem for adquirir o livro, vai ver essas revelações. São as declarações bombásticas que nunca vieram ao público. Aliás, Cirino revelou essas parcerias no programa da Cidinha Campos no início da carreira, mas foi na época do festival onde o Belchior ganhou o prêmio com a música Hora do Almoço. E então as revelações não vieram à tona, estão vindo agora, né? Diz o Cirino que fez um expurgo, porque ele não tinha voz nem vez. E agora, com esse livro, ele tem a oportunidade de falar, segundo ele, de lavar a alma. Então foram muitas conversas que nós tivemos e no início eram bate-papos informais sem grandes pretensões. Até que quando ele começou a narrar tudo que ele havia vivenciado, eu achei que isso deveria ficar registrado na memória das pessoas. E foi daí que veio a ideia do livro. Agora acaba sendo um livro biográfico e jornalístico também, né? Também. Você fez uma pesquisa longa, né? Foi quase 2 anos de pesquisa. Comecei no início da pandemia e vim terminar no começo desse ano, 2022. Aí eu peguei muitos depoimentos de alguns artistas, pessoas da família, amigos, está bem interessante, vale a pena. E também tem muitas fotos, né, Solange? Tem muitas fotos de alguns artistas, amigos, momentos vividos e bem legal, muito, muito interessante mesmo. Solange, agora que está todo mundo curioso, quer adquirir o livro, como é que faz? Bom, Mônica, a partir do lançamento, né, que vai estar à venda no Café Culture, e após o lançamento, através das redes sociais e pelo meu WhatsApp, 85991523403. No Café Cultura, que horas e que dia? Café Cultura, às 17 horas do dia 7 de setembro, feriado, né? E fica na Rua dos Tabajaras, 554, na Praia de Iracema. O Cirino vai dar uma canja? Vai dar uma canja, sim. Na ocasião haverá uma roda de conversa e uma pequena apresentação musical. Em seguida serão os autógrafos. Maravilha. Eu gostaria de convidar a todos a se fazerem presente, porque vai ser muito legal. Não deixem de ir. Com certeza. Solange, parabéns, uma maravilha de livro. Estou vendo aqui um livro super bem cuidado, a capa linda, né? Do Sérgio Pinheiro, artista plástico, muito amigo do Cirino, que ele fez a partir de uma fotografia que eu tirei do Cirino na praia de Maragogi e ele fez todo esse trabalho. Sérgio Pinheiro, maravilhoso. E eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. Eu que agradeço a oportunidade, Mônica. Muito obrigada e até uma próxima vez, não é? No próximo bloco tem os cearenses, que estão entre os top 5 da premiação Destaques Literários, e um clipoema inspirado em versos de João Perpétuo. A gente volta já! Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com Papo Literário. Os escritores cearenses estão se destacando no exterior. Você vai conhecer esses autores que estão entre os top 5 da premiação Destaques Literários, promovida pela Focus Foundation. A entrega dos prêmios aconteceu durante o 4º Encontro Mundial de Literatura Brasileira, no Consulado do Brasil, em Nova York. A Academia Internacional de Literatura Brasileira foi fundada em 12 de setembro de 2020.
e é uma entidade de caráter cultural sem finalidade lucrativa criada pela Focus Brasil Foundation. Anualmente, a Academia concede a premiação Destaques Literários. Em 2022, 6 cearenses conquistaram a premiação do Top 5. Na categoria Ensino e Pesquisa, uma das 5 vencedoras foi a escritora Maria Linda Lemos Bezerra. A entrega da premiação aconteceu no Consulado Brasileiro em Nova York. Linda Lemos foi premiada com a obra Viagem no Tempo, Memórias. A pesquisa relacionada a brincadeiras infantis, como essas pessoas adultas respondem a situações de estresse, de angústias, de dificuldade, como a própria pandemia Covid-19. Ela é baseada numa pesquisa da Universidade de Exeter, na Inglaterra, onde foi feito um estudo com 2.500 pessoas que haviam, quando criança, participado de brincadeiras ao ar livre. Foi feita a comparação com as pessoas que não tiveram essa oportunidade. Pessoas que tiveram essas oportunidades de brincadeiras ao ar livre, elas responderam de uma forma mais positiva a esse momento de estresse. Na categoria Crônicas e Contos, as premiadas do Ceará foram Ana Maria do Nascimento e Zenaide Braga Marçal. Na categoria Biografia, foram premiados Artemísia Maria Correia da Silva e Marcos Antônio Praxedes de Moraes, que conquistou o primeiro lugar. Na categoria Antologias, foi premiada a escritora Lisier Bevilacqua. Nesse ano de 2022, eu ganhei o Top 5 do Destaque Literário pela Focus Brasil New York e a Academia AILB, Academia Internacional de Literatura Brasileira. No Destaque Literário, foi essa antologia aqui que eu fiz parte, Raízes, que ela está em inglês e em português. E o Raízes, ele, no caso, o meu poema, que eu falo sobre crianças do tráfico. Devido à pandemia da Covid-19, a entrega da premiação de 2021 também teve que ser feita em 2022. Na categoria Contos e Crônicas, o prêmio foi para Manuel Osdemir da Silva. Como se tratava de uma concorrência muito grande, 760 escritores no mundo inteiro, e receber um prêmio no Consulado Brasileiro é muita alegria para mim. O meu conto ele se resume numa história que ocorreu em Bitupitá, justamente envolvendo 5 pescadores, uma história verídica que abalou aquela cidade. Eles acostumados a pescar todos os dias e nesse dia foram surpreendidos por uma grande tempestade. E dessa tempestade apenas 2 sobreviveram. E a narrativa ela é mais preocupada com a forma como eles se tratavam entre si, a solidariedade. Quando restaram apenas 3 pessoas, e um deles era conhecido como Homem-Peixe, que é o Damásio, e ele chegou no momento de ele escolher um dos amigos, que eram os principais amigos dele. Ele pediu a Deus que o socorresse naquele momento, desse uma orientação. Qual dos 2 ele ia escolher? O Raimundo Dias, que era mais velho do que o Queza, disse que já tinha escolhido de ficar, porque o Queza, os filhos dele estavam pequenos ainda, precisavam da ajuda do Queza. E os filhos do Raimundo Dias já estavam crescidos. Então, o nome desse conto é O Anjo que Veio do Mar. Na categoria Literatura Infantil, foi premiada a escritora Francinete Azevedo. E na categoria Ensino e Pesquisa, a ganhadora foi Maria José Esmeraldo Rolim, que conquistou a primeira colocação. Eu já tenho vários prêmios, mas ser premiada de ensino e pesquisa para um professor é o sonho, E principalmente para a minha cidade, que uma cidade muito pequena, com 60 mil habitantes, ter um professor que foi reconhecido o trabalho, é uma alegria. A pesquisa que eu venho fazendo é muito sobre a violência simbólica institucional. Na categoria Antologia, venceu Maria Linda Lemos Bezerra, com a obra Refúgio nas Letras. Em plena pandemia, os membros da UJUG escreveram a antologia Refúgio nas Letras, onde 40 coautores descreveram como foi o processo de lidar
com a pandemia, né? Todas aquelas emoções que envolveram todos nós naquele momento de dúvida, medo, angústia, desespero, enfim, incertezas. E aí esse grupo de escritores cearenses passou essas emoções para o papel. E aí resultou numa belíssima antologia, Refúgio nas Letras. Então, ela foi contemplada como uma das 5 melhores do mundo. Ela concorreu nessa categoria antologia com uma dos Estados Unidos, uma da Inglaterra e mais 3 brasileiras. E ela está entre as 5 destaque literário. O prêmio é entregue agora, dia 27 de agosto, no Consulado Brasileiro, em Nova York. E nós estamos lá representando os 40 coautores, não é, que escreveram na antologia da Academia de Letras Juvenal Galeno. E o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de Quimera de uma Estação, de João do Perpétuo. A narração é de Lana Soraya. Se não podes tocar o vento, toque então um violão. Expresse seus sentimentos nos versos de uma canção. Sinta o prazer da vida no perfume de uma flor, nas rosas e margaridas, exale o seu amor. Sinta toda a leveza no voo livre do passarinho e note que a natureza nunca irá te deixar sozinho. Sinta a calmaria nas águas do ribeirão, no toque da brisa fria, a quimera de uma estação. E com esses versos que inspiram, encerramos o Papo Literário de hoje. A gente volta a se encontrar no próximo sábado, com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!